Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Maracas. Já vou pedir para você aí fortalecer e se inscrever no canal. O canal precisa de inscritos, precisa de pessoas para a gente manter esse trabalho aqui. E depois você se inscrever, assina notificações para sempre que a gente tiver aqui um podcast, você receber aí, ficar sabendo, né, e poder acompanhar. E hoje, para esse podcast aí, eu acho um podcast muito especial, que eu estou recebendo uma pessoa que a gente admira muito profissionalmente. Depois eu vou falar um pouco do currículo dela aqui. Ela atualmente é professora de graduação, assistente social na comarca de Maracanaú e fundadora da AME em Maracanaú, que é a Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. Eu estou falando dela, Ângela Maria de Souza, formada em Serviço Social, licenciatura em História, especializada em Saúde Mental, psicopedagoga, formada em psicanálise. Não é fraca não. Tudo bom, Ângela? Olá, tudo bom, Ed? Um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. E vamos ver o que você quer saber. Show! Então roda a vinheta e vamos ao podcast. Podcast Maracas. Maracano. 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 Terra argentina. Ângela, vou começar aqui falando um pouco dos parceiros que somam, né? Com a EDS, com o podcast, que é o Supermercado Zezé, presente no Alto da Mangueira e no Gereçati. O Santa Ana, que tem no Conjunto Esperança e agora uma nova unidade no Aracapé. O Nosso Mercantil, Idália Supermercado e a Renete CE. São parceiros da EDS que já somam ao podcast Maracas. E vamos bater um papo aqui, que agora acho que não vai faltar assunto. Uma pessoa com o currículo aí, com o conhecimento que você tem, vai poder esclarecer muitas coisas pra gente aí, pro pessoal de Maracanaú. Primeira pergunta aí, primeira coisa que eu quero saber é como que nasceu esse relacionamento Ângela em Maracanaú? Quanto tempo dura isso? É uma longa história, meu amigo Ed, mas vamos lá. Bom, todo mundo pergunta se eu sou cearense, porque eu tenho um sotaquezinho meio diferente, né? Eu nasci no Ceará, Quixeramobim, né? Mas os meus pais mudaram para São Paulo, eu tinha 3 anos de idade. E lá eu fui criada em São Paulo até os 19 anos. Me casei aos 19 e fui morar em Minas, Sete Lagoas. Nem conhecia Minas, nada. Eu conheci esse rapaz em São Paulo. Namorei 2 anos, ele morando em São Paulo, eu morando em São Paulo e ele em Minas. E a gente se via uma vez por mês. Antigamente os namoros era pouco. O meu também começou mais ou menos assim, porque eu em São Paulo, a esposa aqui no Ceará. Pronto. E aí eu me casei e fui morar em Minas. Eu cheguei em Minas com 19 anos, né? E morei em Minas 19 anos. E eu acho que eu até já comentei aqui, em algum momento do podcast, a fala delas, né? Ocorreu um acidente na minha família, uma fatalidade, onde que eu perdi 2 irmãos de acidente de carro, em Quixeramobim, que vieram passear aqui de São Paulo. Minha família morava em São Paulo, eu tenho familiares aqui no Ceará e eu morava em Minas, né? E aí, quando aconteceu isso, em 2004, lá em Minas eu era professora, né? Como você disse, eu tenho licenciatura em História. Eu fui professora no ensino médio e fundamental de História durante uns 9 anos, eu acredito, que em Minas Gerais. Sete Lagoas e municípios próximos, né? E trabalhava também numa FEBEM, né? Como auxiliar administrativo em Minas. Então, eu tinha uma vida bem estruturada lá em Minas Gerais. Quando eu cheguei aqui em Maracanaú, eu já tinha uma bagagem. Não era muita, mas tinha, né? E aí, quando aconteceu esse acidente, aconteceu no município de Quixeramobim, e aí meus pais não quiseram levar meus 2 irmãos caçulas para São Paulo, então eles foram sepultados em Quixeramobim. E nesse um dia muito, muito triste, que eu não vou aprofundar muito nesse assunto, né? Mas é uma das causas que me levou para a saúde mental,
né? Que eu sou militante da saúde mental, que eu vou chegar lá. Né? Vamos. E aí depois eu vim pro sepultamento, enfim, e comecei a dedicar aos meus pais. Meu pai hoje tem 81 anos, é lúcido, é ativo, dirige, vem sempre de Quixeramobim para cá, para Maracanaú, para minha casa, né? Super lindo, né? Aproveitar aqui e mandar um beijo para ele, beijo, pai. A minha mãe tem 76 anos, ficou mais, né, vamos dizer, debilitada com a perca dos 2 filhos, mais que meu pai. Porque meu pai, né, homem, trabalhava em hospital, tinha mais contato com a morte. Eu acho que ele estava mais preparado para isso. Mas isso não quer dizer que ele não sofreu. Sofreu da maneira dele, né? Sim. Mas aí a minha mãe, ela trouxe muitos problemas de saúde mental após essa perca, né? Vou mandar um beijo para ela aqui, senão ela fica com ciúmes também. Como é o nome dela? Maria Noca. Maria Noca, um beijão aí, ó. Beijo, mãe, linda, te amo. E meu pai é Pedro Felipe, né? Então, depois dessa fatalidade, eles foram morar comigo em Minas. Chegou a morar lá 1 ano e meio. E aí, nesse período, eu fazia tudo o que eles queriam, tudo. Porque eu não queria que eles sofressem mais do que eles já estavam sofrendo, né? Naquele momento você acreditava que o melhor que você tinha que fazer era fazer tudo fazer por todos eles, os desejos deles. Os desejos. desejos dele, pronto. Aí eu esqueci de mim, eu esqueci da minha filha, eu esqueci do meu esposo na época, né? Hoje eu sou divorciada, né? Mas na época também, apesar da gente não ter dado certo, mas ele é uma pessoa extremamente, assim, muito bacana, trabalhador, inteligente. As pessoas falam comigo, Sandra, eu não entendo, você separou e não fala mal do seu ex-marido. Eu não tenho o que falar. Pronto, E já que hoje a gente está nesses novos arranjos familiares, primeiro a gente precisa lidar com essas questões, né? De realmente romper um relacionamento e saber lidar com essas questões, que aí a gente vai saber viver com esses novos arranjos familiares. Eu não sei se você está me compreendendo. E ainda, além de tudo, tem que permanecer o respeito, a amizade. Sim, então, até assim, porque eu tenho uma filha com ele, né? O relacionamento sempre vai existir, porque tem uma ligação ainda, E eu que é fui maior que tudo. Eu fui casada com ele 24 anos, não são 24 dias, né? Então, assim, mesmo assim, não tendo mais afeto de homem e mulher, eu tenho muito carinho por ele, muito respeito, né? Inclusive, hoje ele é casado. Um abraço, Tony e Leda, que é a sua atual esposa, super gente boa também. E a gente se encontra em Natal, Ano Novo, aniversário. Eu fui no casamento dele, enfim. Mas vida aí, que segue, e vida que uma amizade segue, legal, né? isso é bom. Né? Então, assim, não tem essa. Então, a partir do momento que a gente conseguir, que cada ser humano conseguir, como que eu vou? Me fugiu até a palavra aqui, superar as suas dificuldades, né? Ele vai viver tranquilamente, sem nenhum trauma, sem nenhum ressentimento. E que nem você disse, vida que segue, né? Vida que segue. E não sei, né? Vamos entrar na parte da psicanálise aqui. Se a pessoa às vezes se apoia, talvez, numa separação, para ter desculpa pro resto da vida, né? Às vezes você encontra a pessoa depois de 10 anos e ela arrasta aquilo de uma maneira que virou a desculpa para outras coisas que não deu certo. E não, acho que o superar e o viver bem é a melhor maneira, né? De você passar por uma situação de uma separação e continuar a sua vida. Exatamente, né? Mas aí, voltando, né? Aí eu fiquei 1 ano e meio após essa fatalidade. E aí meus pais, na época, ainda muito desorganizados, resolveram vir morar em Quixeramobim, onde meus irmãos foram enterrados, né? E aí foi bem na época que eu estava numa crise de casamento, e aí eu não queria deixar eles virem sozinhos também. Acabou que viemos todos nós, né? Inclusive o meu ex-marido. Depois que eu cheguei aqui em Maracanaú, foi que eu me separei. E só que aqui, nós compramos um comércio aqui em Maracanaú. Eu cheguei, assim, eu acho que o pessoal diz que eu sou louca. Ou eu sou louca,
ou eu sou corajosa. Em que você prefere acreditar? Louca ou corajosa? Ah, os dois. A loucura um pouquinho, na medida certa é bom. Legal. Corajosa, porque realmente eu sou corajosa, eu enfrento o medo faz parte, né, da vida, mas a gente tem que enfrentar, a gente não pode deixar ele tomar conta. E aí nós decidimos e viemos todos embora para Maracanaú. Trabalhar com comércio, né, desfiz de tudo que eu tinha em Minas, casa, carro, moto, e a gente começou aqui do nada. Isso tudo para fazer as vontades dos meus pais, né? Eles ficaram um tempo aqui, mas não se adaptaram, foram embora para Quixeramobim. Eles moram hoje em Quixeramobim, né? E eu fiquei aqui tentando manter os negócios, mas nunca parei de estudar, porque eu tenho um trauma de infância. Quando eu me casei, eu tinha 19 anos e só tinha a 8ª série na época. Porque meus pais achavam que mulher é aquela coisa, eu não vou falar aquela palavrinha que você não gosta, mas o machismo... Tem que falar. Beijo, Magda Lacerda. O machismo, né? Achava que mulher não precisava estudar, porque ia casar, ter filhos, construir família. E que se eu estudasse, ia ser em vão, né? Eu não ia colocar em prática os estudos, né? Existem mulheres que preferem esse estilo de vida e nós temos que respeitar, né? Então, assim, sempre que minha mãe engravidava dos meus irmãos que faleceram, que eram os mais novos, eu faltava muito na escola para ajudar em casa, né? E, enfim, eu acabei me formando com 19 anos no ensino fundamental. E aí, quando eu me casei, eu falei, uma das coisas que eu disse, eu vou continuar estudando. E aí eu continuei estudando em Minas, né? Aí eu fiz magistério, fiz... estudos sociais, antigamente, né, gente, das antigas, né? Depois fiz história, né? E continuei estudando. E nesse período eu era professora no estado, ensino fundamental e médio, e trabalhei numa FEBEM, como auxiliar administrativo, pelo estado também. Eu tinha cargo na Secretaria da Educação e na Segurança. E quando eu vim embora para cá, eu deixei tudo para trás. Tudo. E cheguei aqui e comecei do zero. Né? E foi muito difícil, muito difícil. Né? Mas estou aqui, né? E aí, graças a Deus, hoje a minha mãe superou essa perda, né, desses 2 filhos, fez tratamento mental. Né? Hoje ela não toma nenhum medicamento, está super bem. Meus pais é um casal lindo, ficam passeando, viajando, curtindo a vida. Né, já tem 17, vai fazer 17 ou 18 anos que isso aconteceu. E a gente conseguiu superar. E eu acabei, quando eu cheguei aqui em Maracanaú, que eu trabalhava com comércio, eu continuei estudando também. E o curso de serviço social era um curso, uma graduação, que eu tinha muita vontade de fazer. Porque na época que eu trabalhava na FEBEM, que antigamente era FEBEM, né? Hoje não se fala mais FEBEM, se fala Centros Socioeducacional, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, acho que tem mais ou menos uns 20, eu não sei exatamente a quantidade, mas no estado todo do Ceará deve ter uns 26 centros socioeducacionais. Então, lá tinha a equipe técnica, que era assistente social, advogado, pedagogo, psicólogo, né? E eu tinha vontade de fazer essa graduação. Só que nesse período, o curso de serviço social só tinha basicamente em faculdades do estado, a UES, por exemplo, a UES, né? Não tinha em faculdades privadas, né? Então, e para mim, esse curso só tinha em Belo Horizonte. E eu morava em Sete Lagoas, que era 70 quilômetros de Belo Horizonte. Aí não tinha como eu fazer esse curso, né? Aí quando eu cheguei aqui em Maracanaú, em 2006, eu acho que eu cheguei aqui, eu sei que eu cheguei em janeiro de 2006.
Aí logo eu fiquei sabendo desse curso, EAD, Educação à Distância, pela Unopar, eu fazendo propaganda aqui da Unopar. Patrocina nós, Unopar. Aí eu também, na Fundação AMA em Maracanã. E aí eu comecei a estudar, a fazer o curso. Eu tinha aula presencial uma vez por semana lá em Fortaleza, à noite. Aí eu ia. Só que na época que eu comecei a fazer o curso de serviço social, eu sofri muito preconceito EAD. As pessoas não achavam que não era a mesma coisa. O começo da EAD foi bem complicado, né? Hoje as pessoas estão começando a abrir a mente por causa da pandemia, que acabou tendo que usar, né? A necessidade gerou até um conhecimento maior. Muita gente falava que não, mas também nunca tinha estudado, não conhecia, né, por dentro. Se bem que esse período que a gente viveu na pandemia, a forma que foi utilizada a tecnologia era online, remota, é diferente de EAD, curso, graduação EAD. Então eu lembro que eu passei por um preconceito que me deixou muito constrangida por uma colega de trabalho. E ela ficava, por que você não entra na UES? Como eu já tinha formação de história, né? Eu poderia entrar sem prestar vestibular novamente. Então, eu falei, não, eu vou continuar na Unopar. Você está criticando uma coisa que você não conhece, né? Então, no início foi muito complicado. Eu lembro que minha turma tinha 57 alunos. Quando a gente terminou o curso, só tinha 12. Nossa. Porque o pessoal achava que era EAD e só pagando ia ter o certificado. E é muito mais, pelo menos na minha época, né? Hoje eu não sei como que está. Mas na minha época era muito rigoroso, né? Se você perdesse uma disciplina, nota nenhuma disciplina, você teria que concluir o semestre todo. Todas as disciplinas, mesmo aquelas que você tinha conseguido média. Então era mais estreito mesmo, que hoje em dia você passa e fica a cadeira para você ir fazer depois. Pronto. Aí, então, assim, os alunos se revoltavam e entraram na justiça contra o Unopar. Enfim, eu só sei que eu consegui, né? Eu me realizei meu sonho. Mas só que nesse período, aí, devido a esse constrangimento que eu passei e também a dificuldade que eu estava tendo na época com a minha mãe, né, da saúde mental dela, eu resolvi fazer especialização em saúde mental. Inclusive, quem me incentivou foi um psicólogo que tratou de mim quando eu cheguei aqui em Maracanã, o Dr. Vladimir. Né? Ele atendia no CAPS Geral de Maracanã. Olha para você ver que interessante, né? Eu cheguei no CAPS de Maracanã como paciente e trabalhei 10 anos como assistente social dos CAPS de Maracanã. Legal. E aí o doutor Vladimir me incentivou. E aí eu fiz especialização em saúde mental na UES. Falei, não, já que vocês querem, pensei comigo, já que a sociedade exige um diploma da UES, então eu vou fazer a especialização saúde mental. E eu fui, como eu comecei a trabalhar no CAPS logo após a minha formação, e aí foi despertando o interesse, né? Por isso que eu fiz a formação de psicanálise. Eu tenho a formação, mas eu não atuo. Só mesmo a título assim, de conhecimento. Foi uma formação que me ajudou muito também na questão pessoal, né? E recentemente eu fiz a psicopedagogia também, né? E nos bastidores aqui você estava falando para mim, né, um pouco aí sobre essa parte aí do estudo da psicopedagogia, psicanálise, psicologia. As diferenças, as né? As diferenças aí. Fala aí para esclarecer, porque foi uma fala interessante que eu mesmo, assim, vejo tudo que é psique, mas eu não entendia até a sua fala. Então, esclarece aí também para quem acompanha. Então, os profissionais que tratam a área do psique, né, que é a mente, que é a alma humana, que é uma parte do nosso corpo que é subjetivo, né? A gente não consegue pegar, palpar. As pessoas têm muita dificuldade. Acha que o psiquiatra ele vai tratar da mente, né? Do cérebro. E não é bem assim. O especialista que vai tratar
do cérebro, vamos dizer assim, é o neurologista, porque é uma parte do nosso corpo que ainda é palpável, né? AVC, alguma deficiência, enfim. Os profissionais da área do psique, né, é o psiquiatra, né, é um médico, ele é um clínico geral e ele vai se especializar em psiquiatria. Então, ele vai atender os pacientes que apresentam algum tipo de transtorno mental, no caso, para entrar com a medicação, caso esse paciente necessite, né? E depois nós temos o psicólogo, né, que ele vai entrar com terapias, né? E temos o psicanalista, que é com análise, né? Tem a diferença de análise para terapia, né? Todos esses profissionais vão trabalhar a mente humana, né? O psique. Nós somos no século XXI, onde eu sempre digo que nós somos no século da depressão, principalmente com a pandemia, né? Então, todos nós, eu já precisei em algum momento, como eu disse aqui, né? Já fiz terapia com psicólogo durante 6 meses. Então, todos nós, em um momento da nossa vida, a gente vai precisar de terapia. E isso é importante para que a gente faça prevenção, né? Eu costumo, todo mundo dizer, você acha que eu sou psicóloga, né? Porque eu defendo muito essa parte, né? Mas é porque eu tenho esses estudos e passei por isso também na minha família, então eu acabei me tornando uma militante da saúde mental. Legal. E acho que a maioria aí dos profissionais de saúde estão pegando muito nessa parte da prevenção, né? A gente esteve aqui com o fisioterapeuta Éder, que falou também que a fisioterapia usada como prevenção pode ajudar muito para nem acontecer a lesão. Então, na psicologia, a mesma coisa, né? Você pode fazer ali por uma prevenção mesmo. Mas, infelizmente, as pessoas têm muito preconceito. Quando fala assim, psicólogo, psiquiatra, eu não sou doido. E assim, é muito complicado, porque hoje todo mundo tem um remedinho na sua bolsa para acalmar, para depressão. Não é doido para o psicólogo, é para tomar remédio. Aí toma escondidinho ali e tal. Bobagem, gente. Vamos conhecer e ver que todos nós estamos precisando desse acompanhamento, principalmente prevenir para que não aconteça algo mais sério, né? E a psicopedagogia trabalha a questão das dificuldades de aprendizagem, né? Da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, né? Minha mamãe é formada graduada em psicopedagogia. Ela é professora. Também Beijo, minha mamãe linda. Também com a pandemia agora eu acredito, né, e percebo que muitas crianças já regrediram, né, por causa dessas aulas remotas, online, nem todo mundo tem acesso, enfim. A gente até, caso da família nossa, da menina, ela teve uma dificuldade mesmo de desenvolvimento, porque ela nasceu bem próxima ali da pandemia, aí agora que inseriram ela na creche, a menina deu um salto, assim, gigantesco, assim. Chegou na creche, começou a ter contato com outras crianças, com outras pessoas. Nossa, deu um salto assim que todo mundo se aliviou, porque estava todo mundo preocupado com o desenvolvimento da Ayla. E só foi a falta desse social, de inserir ela no meio das crianças para ela dar um salto e começou a falar, já começou a desenvolver. Então, eu imagino que deve ter um monte de Ayla por aí precisando, de repente, aí, de uma ajuda profissional para desenvolver, porque ficou a pandemia inteira dentro de casa, trancado. Verdade. E na parte de graduação que você, né, tá como professor, na parte de psique ou na parte social? Social. Social? Professora. Eu sou assistente social, né? Eu atuo, eu trabalhei, as pessoas perguntam assim, mas por que atualmente vai fazer 3 meses que eu estou sendo assistente social da comarca de Maracanaú, né? Trabalhei 12 anos na saúde mental de Maracanaú. E sou militante da saúde mental. Mas assim, tá contraditório, né? Vamos entender, vai. Militante da saúde mental. Tá contraditório, né? Mas
assim, a saúde mental, a gente está regredindo muito em questões de políticas públicas para a saúde mental, sabe? Então, assim, eu estava ficando adoecida em relação a isso. É uma questão, macro, não é micro, tá? É lá de cima do presidente vai descendo, vamos dizer assim, né? E isso estava me causando uma angústia muito grande no serviço, porque como eu sou muito comprometida com o meu trabalho e eu estava me sentindo impotente, né, de não conseguir intervir nas questões sociais, em atender, né, as pessoas com problema mental devido à regressão que a gente está tendo, tanto em recursos como em políticas públicas, enfim, em todos os sentidos, né? E aí eu fui indicada para o fórum. E isso eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava de ter sido indicada por uma amiga minha para me trabalhar no fórum. E aí deu certo, aí assim, não, eu vou fazer uma nova experiência, que também é bom. Mas isso não me impede, gente, de eu ser militante da saúde mental. Inclusive, eu fui convidada para fazer parte do CESU, que é o Conselho Estadual de Saúde do Ceará. Eu aceitei, justamente para mim ter um vínculo com a saúde, né? E continuar minhas lutas. Mas eu estava ficando muito desgastada trabalhar na ponta. Eu não sei se você compreende o que eu tô querendo dizer. Então, para mim cuidar do outro, eu preciso estar bem, né? E você não tinha o recurso ali, o mínimo para você executar bem a sua atividade, né? Te faltava... Isso. Mas isso não vai me impedir que eu continuar sendo uma militante da saúde mental. Você visualiza assim um ponto assim específico de da onde que isso está esbarrando, da onde que isso não está evoluindo? Você assim na sua análise assim, se isso aqui começasse já seria um ponto que poderia mudar um geral? Acha que vir de baixo para cima é mais fácil, vir de cima para baixo? Assim, a gente tem que provocar, a sociedade civil tem que provocar, porque se a gente não provocar, antigamente de uma década, por exemplo, existia mais movimentos sociais. Hoje se usa as redes sociais, mas nós precisamos provocar os gestores. Quando eu falo gestores, é de cima para baixo, né? Para que a gente consiga, né, criar mais políticas públicas voltadas. Nós estamos precisando em todos os setores, mas eu estou me referindo à saúde mental, né? Então, a gente precisa provocar. Nós, como sociedade civil, se a gente não provocar com movimentos das redes sociais, movimentos... É claro que agora a gente está numa pandemia e a gente não pode fazer aglomeração, mas, assim que passar essa pandemia, a gente precisa também ir para as ruas, não só usar as redes sociais. As redes sociais é mais uma ferramenta, né? Então, se a gente provocar, a gente vai conseguir. Mas se a gente, como cidadão, a gente não provocar em que sentido, né? Questionar, fazer assembleias, participar dos conselhos, né? Os cidadãos, né? Ele tem que participar. O problema é que todo mundo, as pessoas ficam na sua zona de conforto, quer que as coisas se resolvam e não participam. Tem que parar, fazer parte do diálogo, né? Entender o que está acontecendo. Né? Então, pessoas alienadas que não... Elas não participam porque elas não entendem como que é o sistema, né? Não sabem nem seus direitos, né? Então, é complicado, né? Então, a gente precisa ir provocar lá de cima para baixo, aí, sabe? Não vou entrar no mérito da política aqui, não, porque esse não é o nosso objetivo, né? Mas eu acho que para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Não, dá para entender. E assim, esse diálogo, ele para acontecer assim,
através de rede social, precisa-se de militantes muito ativos, né? Hoje, assim, através da rede social, de repente um cara faz um tweet e mobiliza o Brasil inteiro. Então, assim, realmente, alguém já da alta, assim, olhar para essa situação de saúde mental e comprar a briga, aí ajuda, porque se for daqui para lá até chegar lá, é uma briga muito grande. Então, e outra coisa, Ed, essa associação também é uma forma de eu estar atuando na saúde mental, né? Porque na associação nós temos vários projetos. O primeiro projeto que nós iniciamos foi A Fala é Delas, né? Que é com você aqui, para a gente começar a divulgar, né? E principalmente agora nesse momento de pandemia foi a forma que nós encontramos para provocar a sociedade, trazendo temas não de um discurso técnico, científico, porque senão as pessoas quem não tem muito conhecimento não vai entender, né? Então, de uma forma simples, objetiva, clarear a mente dessas pessoas que a informação, a educação, ela pode transformar o mundo. Com né? toda certeza. Então, assim, nós temos 12 mulheres fundadoras da AMA em Maracanaú, que essas 12 mulheres elas formam uma equipe multidisciplinar, onde que nós temos vários projetos aí em andamento, que é clínica escola de psicologia, como eu estava dizendo para você, para estar atendendo a demanda que é imensa no município de Maracanaú. E isso não é só em Maracanaú, em geral, todo o país, né? Temos também o projeto Não é Amor, é Violência Doméstica, né? Que a gente está aí no auge, agosto, né? Inclusive nós vamos fazer ações não com aglomeração lá na Praça da Estação, dia 30, segunda-feira, às 16 horas. A campanha, né, de Agosto Lilás está mostrando para a sociedade que existe um problema sério, um problema de saúde, um problema de segurança pública e que todos têm que se implicar, não só o Estado, mas a sociedade civil, todos. É um problema de todos, não é um problema meu e seu, né? E a AMEN, ela nasceu desse desejo dessas mulheres, né, de ser um canal de diálogo, né, exatamente, com a liderança, com a... e a gente está atuando ela é ampla, né, em todas as áreas, mas o nosso foco é violência doméstica, né? Esse mês de agosto é a campanha Agosto Lilás, né? A Lei Maria da Penha completou 15 anos, eu estou vendo vários programas aí, o pessoal está começando a acordar e ver que o negócio é sério. Sério, sim. Até para o pessoal, vou deixar na descrição o link do canal do A Fala é Delas. Tem vários vídeos ali, vários diálogos sobre diversos temas. É muito interessante, né, para vocês também assistirem, ficar informado. Muitas das pessoas aqui de Maracanaú também. Então é quase um braço aí do podcast Maracas, porque são pessoas daqui que trabalham, têm atividades e que somam, né, para esses temas aí que o AMEN está trabalhando. E quem quiser saber mais do AMEN também tem o Instagram, né? @AMEN Maracanaú, que também ali a gente está semanalmente ali fazendo algumas publicações. Então, é uma parceria da EDS com a AMEN Maracanaú. Show! E muito forte, por sinal. Isso aí. E como que as pessoas fazem para ter acesso aí à Ângela, para estudar com a Ângela, para tirar dúvidas? Quem quer saber mais da Ângela, como que faz? Gente, eu tenho o Instagram da AMEN, tenho o meu pessoal, né? Tem a Fala é Delas, né? Gente, por favor, participem, curtem, se inscrevam, né? A AMEN está nascendo assim de 12 mulheres batalhadoras, trabalhadoras, mas a gente está tendo assim, dificuldade em termos de recursos, né? A gente está correndo, ainda estamos aguardando a finalização da documentação, mas vai dar certo.
Assim que nós tivermos o nosso CNPJ, a gente vai correr atrás de recursos com as empresas, enfim. Então, a gente está disponível aí eu vou passar principalmente, é mais fácil de me encontrar, né? Que é a AMA em Maracanaú. Até porque, gente, eu sou uma pessoa pobre, viu, gente? Não é pobre de espírito e nem de... As pessoas pensam que eu sou rica, que eu sou bem-sucedida, mas eu vivo do meu salário, né? Da prefeitura, dando aula, enfim. Sou uma mulher independente, mas que não sou... Porque eu sofro preconceito, sabe? Olha, você acha que você é madame já. Até porque eu moro num local aqui em Maracanaú que as pessoas consideram que só mora lá quem é rico. Você já ouviu falar no condomínio Jardim da Serra? Mas nós só mora rico. Pois então, isso aí é contraditório, porque eu sou pobre e moro lá. Então, ó, nasceu um pontinho de esperança aqui agora. Luísa, a gente consegue. Pois mas é. realmente o pessoal tem essa separação mesmo. Mas eu vou explicar por que eu consegui construir uma casa lá. Quando eu cheguei aqui em Maracanaú, esse condomínio, eles estavam só nos terrenos, fazendo a pavimentação e tudo. E aí, toda vez que eu passava lá em frente, eu falava assim, eu ainda vou morar aqui. Né? E aí, os primeiros terrenos que foram vendidos lá eram R$18 mil. Entendeu? Porque agora tá muito mais de 18. Muito. Pronto. E aí eu comprei um terreno desse, né? Aí logo veio a minha separação, eu tive que vender e dividir. E aí eu falei assim, não, então agora eu tenho que comprar uma casa, um que é só meu, que eu não vou ter que dividir mais com ninguém, né? Aí a parte que tocou para mim, eu comprei outro terreno financiado. Olha para você ver, o primeiro que foi 18, aí o outro eu financiei em 10 anos, ele saiu para mim por R$106 mil. Viu? Aí eu paguei em 10 anos, terminei de pagar em maio desse ano. E aí a divisão dos poucos bens que eu tinha, que a gente dividiu muito bem, ninguém saiu prejudicado nessa questão, eu vendi um terreno que eu tinha lá na Taquara, e aí esse terreno eu construí a minha casa. Então hoje eu moro lá, eu não devo mais nem o terreno nem a casa, mas o terreno eu paguei em 10 anos. E a casa, divisão desses bens, poucos bens, eu construí uma casa simples, né? E graças a Deus. Com muito trabalho. Com muito trabalho, com muito esforço. Acho que eu fui inteligente, né? Não sei, eu acho que eu fui, né? Porque se fosse para mim hoje comprar um imóvel nesse condomínio com o salário que eu ganho, nem se eu deixasse de comer para comprar o imóvel, eu não conseguia. É bem difícil. Entendeu? Então, hoje, para mim, é tranquilo, né? Então, dá para viver lá bem. Como mora só eu e minha filha, é um local seguro. Muito bom lá. Fechado, né? Então, assim, não foi um achado, foi, assim, estratégias que eu tive e paciência e que deu certo. E aí, é engraçado que eu e a minha filha, no início, a gente... quando se falava, você mora no Jardim da Serra. Aí a gente combinou, eu e ela, né? A gente não vai falar que vai morar no Jardim da Serra, a gente vai falar que mora no Luzardo Viana. Luzardo Viana. O bairro ali. O bairro. Pra ninguém ficar, você é rico. Não existe isso não, gente. Quando a gente quer, que a gente planeja, que a gente trabalha com esforço, com dedicação, sendo justa, né? Com justiça, tudo dá certo. E é por isso, né? Mas me achem no meu Instagram, no Instagram da Amem, né? Eu sou uma pessoa que trabalho muito, como eu disse, hoje eu estou na comarca, né? Atendendo as varas da comarca de Maracanaú e sou professora da Faculdade de Maciço de Baturité, né? E faço vários cursos. Ano que vem eu quero fazer meu mestrado, né? E estamos aí, na luta. E quero assim, aproveitar, Ed, aqui o momento e pedir todo o apoio para a nossa AMA em Maracanaú. Eu quero fazer muitos trabalhos sociais através da AMA em Maracanaú. Eu desejo e eu vou conseguir. Estaremos junto nessa.
Então, eu quero agradecer a você ter se disponibilizado a estar aqui conosco, né? Algumas horas aí do seu dia. Dizer da admiração, você é um exemplo de mulher a ser seguida. Então, mulheres, sigam ela no Instagram, sigam ela na Ramen, participem do projeto, troquem uma ideia, porque eu acho que tem muito a somar, né, para todas as mulheres aí. A gente conversa um pouco nos bastidores. Além do que conversou aqui, tem muito mais conteúdo aí que talvez a gente não fale ao vivo aqui, mas que ela consegue, né, também explanar aí numas outras conversas, não é mesmo? Obrigada pelos elogios. E é isso, gente. A gente tem que ir à luta. A gente tem que... Hoje, nós estamos vivendo numa época muito difícil para sobreviver. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser é humano. Que hoje as pessoas estão... Essa invenção de valores aí está complicado. Então, vamos ser humanos, vamos ter empatia, vamos se colocar no lugar do outro. Né? Não me imaginar... Questões materiais é importante, todo mundo tem o direito de ter uma vida digna. Sim. Não é? Isso tem na Constituição. Não é? Mas questões materiais não é tudo. O importante é ser feliz. Show. Gente, quero agradecer aí a audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fortalece aí o nosso trabalho. Compartilha com os amigos aí. E é isso. Fica aí mais um podcast Maracas. É isso. Podcast Maracas.